A doutrina da intercessão dos santos é bíblica? Se você sabe o que é a doutrina da intercessão dos santos, você acha que ela é bíblica ou não? Ou se você não sabe, eu gostaria de convidar você para assistir esse vídeo até o final, que nós vamos tentar definir, né, falar o que é a intercessão dos santos e se de fato ela é bíblica. Então bora lá pro vídeo. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. E você está no quadro 3D Contexto, onde nós pegamos alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. Ou nós pegamos algum entendimento popular evangélico e tentamos entender se de fato aquilo é um entendimento bíblico ou não. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão dos santos. Se você acompanhou o vídeo de semana passada, você viu que nós falamos sobre os 24 anciãos. E quem eles são, quem eles representam. Eles estão ali mencionados no livro do Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8 e também em outras partes de todo o livro. E o texto que é mencionado os anciãos ali no capítulo 5, versículo 8, os católicos eles entendem que está fazendo referência a algum tipo de intercessão pelos santos. Ou, é claro que eles não se baseiam apenas nesse texto, também tem outros textos, e também tem ali um pouco da tradição, né, a tradição cristã, né, ali dos primeiros séculos, pais da igreja, e eles formulam então esse tipo de pensamento, esse tipo de doutrina. Mas será que essa doutrina é bíblica? Primeiro nós vamos olhar para os argumentos católicos a respeito dessa doutrina. Os principais argumentos que eu fui pesquisar, eu li alguns padres falando e outros teólogos católicos, né? Nós vamos fazer algo bem resumido aqui. Mas o texto que eu percebi que eles de fato baseiam essa doutrina é Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8. Fala assim, ó: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Então esse é o principal versículo, né, segundo eu entendi, da doutrina católica, que eles baseiam essa doutrina, né, sobre a intercessão dos santos. E o que é a intercessão dos santos? Basicamente é que todos nós, aí nós vamos ter ali de fato uma concordância, é que os cristãos, né, os que morrem em Cristo Jesus, eles já vão para a presença de Deus. Eles já estão na presença de Deus. Eles não estão assim numa espécie de sono da alma, de inconsciência ou nada disso, aguardando, né, a ressurreição, como creem algumas vertentes do cristianismo, né, que em alguns vão considerar até mesmo como seitas, como por exemplo o Testemunho de Jeová, né, o Adventismo, né, que creem que depois que o crente morre, ou o ímpio também, né, eles morrem e eles não têm ali um estado intermediário, né, o crente vai para o céu ou o paraíso, o ímpio vai para o Hades ou para o inferno, né, o Sheol, mas eles estão num sono da alma, né, que eles denominam dessa forma, que é basicamente um estado de inconsciência, onde eles estão aguardando a ressurreição para o julgamento. Então nós não cremos nisso, nós cremos que o cristão, quando morre, ele vai para a presença de Deus no paraíso, e o ímpio ele já vai para o Hades ou para o Sheol, né, que são as palavras usadas para inferno, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E até aqui nós estamos concordando. Não, onde a gente discorda da doutrina católica é que esses cristãos que estão na presença de Deus, eles têm a função de interceder, ou eles podem interceder por aqueles que estão vivos. É por isso que eles rezam para os santos, eles rezam para aqueles que já morreram, né? Para, de alguma forma, interceder diante de Deus por aqueles que estão vivos. E o texto que eles usam é esse que nós acabamos de ler, né? Por quê? Porque, como você viu, se você não assistiu o meu vídeo anterior, você corre lá e assiste, porque senão você vai ficar perdidinho aqui. Mas vou tentar dar uma resumida. O vídeo anterior eu falei sobre os 24 anciãos que estão mencionados aqui no capítulo 4, né? Primeiramente, aqui no versículo 4, né? 4 e 5. E aqui no capítulo 5, que fala dos 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Eles, né, segundo a nossa interpretação, não a minha, mas de outros teólogos também, outros homens, muito mais, quem sou eu, né? Homens gabaritados, homens estudados, formados, teólogos experimentados, né? Eu fui pesquisar, eu não me falei nada da minha cabeça. Creem e interpretam que os 24 anciãos, eles representam a totalidade do povo de Deus. Eles representam a totalidade do povo de Deus. E aí, no vídeo anterior, eu coloquei os argumentos, porque os argumentos que nos fazem chegar a essa conclusão, tá bom? Até aqui, tranquilo.
Só que o católico ele vai um pouquinho mais além. A doutrina católica vai um pouquinho mais além. Além de crerem que são a totalidade do povo de Deus, eles creem que esses santos, esses anciãos, né, 24 anciãos, estão intercedendo por nós aqui na Terra. Com base nesse texto, primariamente. Só que tem alguns problemas aqui. Mas antes, não vou falar dos problemas dessa interpretação, mas os argumentos que eu vi ou ouvi dos católicos, né, os principais argumentos. Primeiro, né, que essa intercessão que eles fazem não é uma intercessão com poder ou com mérito deles mesmos, né? É uma intercessão em Cristo, né? E essa palavra em Cristo, ela é importante nesse argumento. É mediante Cristo que eles intercedem. Então tem uma mediação de Jesus. Isso tira um pouco dessa atribuição apenas à intercessão dos santos, mas ela meio que atribui ao mérito de estar em Cristo. O segundo argumento é que em Hebreus, no capítulo 11, onde vai falar dos heróis da fé e tudo mais, e aí depois no capítulo 12, vai falar que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Vou até ler aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, com base nesse texto, isso junto, né, é lógico que não existe doutrina baseada em um texto só, mas é um arranjo teológico, né, somado a este texto, eles também creem que, por estarmos rodeados, essa nuvem de testemunhas, elas se referem a esses santos que estão na presença de Deus, já que no capítulo anterior é mencionado os heróis da fé, né, aqueles que já morreram, já estão diante de Deus. Segundo argumento que eu ouvi, né, e vi, estar perto de Cristo, né, os crentes que morreram, aumenta o amor ou a caridade, não diminui. Ou seja, ele dá o exemplo, né? Uma mãe que ama o seu filho, quando ela morre e vai para a presença de Deus, o amor ao filho dela aumenta, o que faz ou que possibilita que ela, na presença de Cristo, interceda pelo seu filho, e não somente por ele, mas por todos os filhos, já que ela é uma mãe, né? Já que ela tem um amor pelo seu filho ali, por assim dizer. E o outro argumento que é comum é que nós já fazemos esse tipo de intercessão enquanto vivos. Né? Quando a gente está vivo, a gente já intercede uns pelos outros. E há vários textos bíblicos que nos fazem, não apenas nos mostram intercedendo, mas também que nos orientam a interceder uns pelos outros. Por exemplo, se a gente for ler Colossenses 4,12, que é um texto que eu gosto bastante, aliás, ele diz assim, ó, fala assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele pede orações em vários momentos para a igreja, né? Então, interceder já é algo que nós fazemos enquanto nós estamos vivos, que é orar, interceder pelos nossos irmãos. Então, diante de Deus, isso não seria uma impossibilidade, já que, enquanto vivos, nós já fazemos isso. E é claro que existe vários outros argumentos católicos na própria tradição, né, dos pais da igreja, alguns que vão defender esse tipo de coisa, mas nós vamos ficar somente aqui, na palavra de Deus. E quais são os problemas dessa doutrina, desse argumento? Né? Primeiro, que no próprio texto nós lemos em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós não temos lá em nenhum momento aparecendo a palavra intercessão. E o que eu percebi nessa doutrina é que essa doutrina é baseada principalmente nesse texto de Apocalipse, capítulo 8. Né? Todas as construções que são feitas fora de Apocalipse, eles depois vão se fundamentar nesse texto aqui. Que, mais uma vez, eu vou ler aqui, diz assim, ó: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, toda a representação do povo de Deus que está diante de Deus se prostrou diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, se cada ancião, cada representante ali, esses 24 anciãos, né, eles estão representando o povo de Deus, e eles têm taças de incenso, de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, isso significa que eles estão intercedendo pelo povo de Deus. Mas em momento algum a palavra intercessão aparece aqui nesse texto.
Em momento algum não é mencionado qualquer tipo de coisa que nos dá um entendimento de que há há uma intercessão pelos outros mártires que estão na Terra, ou qualquer outro cristão da história da igreja. Não tem nada aqui. Nada. Se você pegar a palavra grega para intercessão no Novo Testamento, e procurar ela aqui, não aparece. É lógico, Apocalipse ele é um livro simbólico, ele é um livro que não deve ser lido literalmente, nem sua maioria, né? Majoritariamente, ele é um livro figurativo, simbólico, embora há realidades ali, e todas essas simbologias, elas tendem a representar uma realidade, né? Algo literal, isso de fato. Mas mesmo assim, nada ou coisa alguma nesse texto não nos faz ter algum tipo de entendimento assim. Apenas que os anciãos, eles tinham uma harpa cheia de ouro, cheia de orações dos santos, é muito pouco para chegar a uma doutrina, uma conclusão tão clara nesse sentido de que eles estão intercedendo pelos santos que continuam aqui na Terra. Outro argumento que nós poderíamos observar aqui é no próprio Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Ou seja, aparece mais uma vez aqui alguém com um incensário cheio de orações dos santos, né? Foi dado a ele muito incenso para oferecer com as orações dos santos, porém, dessa vez não são os 24 anciãos que estão com esse incensário, mas fala de um anjo, né? Outro anjo que trazia um incensário. Ele aproximou-se, colocou lá em pé junto ao altar, e aí ele foi dado um incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aí então começa as trombetas. Assim, mais uma vez, não há nenhum tipo de entendimento dessa parte de que há uma intercessão dos santos na presença de Deus. A única coisa que nos remete aqui é que há uma ligação, há uma conexão da oração dos santos com os juízos de Deus que serão derramados, que são derramados sobre a terra. E que os juízos de Deus que são derramados sobre a terra é de alguma forma a resposta da oração dos santos que são feitas aqui. O próprio Jesus nos ensinou a orar, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Ao orarmos a vontade de Deus, entendendo que Deus, ele é da sua vontade, que todas as coisas se consumam, todo plano de Deus, e parte desse plano é responder com juízo àqueles que perseguem a igreja e estão se opondo a Cristo. E parece que as orações dos santos têm alguma ligação com esses juízos que são derramados na terra, mas não há em nenhum momento algum tipo de intercessão nesse sentido. Ah, que belezinha! Nossa, gente! Depois aqui também. Então não há, mais uma vez, nenhum tipo de menção nesse sentido sobre a intercessão dos santos. É inferir algo ao texto que o texto não está falando. Os textos que falam sobre santos no céu apenas falam sobre santos no céu. A única coisa que eles estão fazendo lá é adorando, cantando louvor, se prostrando. De alguma forma, os seres que estão diante de Deus dessa forma estão apenas adorando a Deus. Não há nenhum tipo de intercessão. Outro argumento, né, do católico outro argumento que eu encontrei é que estar diante de Deus aumenta a caridade, aumenta o amor, e isso faz com que ore-se cada vez mais, né, por aqueles que estão aqui na Terra, em favor daqueles que estão aqui na Terra. E para mim isso não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que para a igreja de Filipos, né, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, ele fala assim, ó: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ou seja, olha a dúvida do apóstolo Paulo, eu não sei se eu morro ou se eu não morro. Morrer é melhor porque eu vou estar com Cristo, mas por causa de vocês é necessário que eu fique vivo. E o que dá para entender aqui? É que se morrer e estar diante de Deus nos aumenta ou possibilita que a gente interceda ainda mais para aqueles que estão vivos, por que então o apóstolo Paulo não quis morrer para esse sentido? Olha como é que não faz sentido. Se morrer e estar com Cristo nos possibilita interceder por aqueles que estão aqui, para que eles vão bem em todas as coisas, interceder de forma geral,
por que o apóstolo Paulo ele desejou ficar para o bem da igreja, para o bem de Filipos. Vocês entenderam? Ou seja, se ir estar com Cristo possibilita interceder por aqueles que estão aqui, por que o apóstolo Paulo então desejou ficar para o bem dessa igreja e não ir com Cristo, já que é possível que ao chegar lá há uma espécie de função a cumprir, né? Ou a cumprir não, mas possibilita essa intercessão diante de Jesus, né? Em Cristo, mediante Cristo. Então não faz sentido. O apóstolo Paulo fala, olha, para o bem de vocês é melhor que eu fique no corpo presente, que eu permaneça no corpo. E ele não fala nada de intercessão. Ele não diz, olha, é melhor, eu fico pressionado, eu desejo partir, estar com Cristo e fazer uma mediação por vocês lá, interceder por vocês lá. Ele não fala isso. Ele fala assim, ó, para o bem de vocês, para que eu ocorra, eu tenho que ficar aqui. Vocês entendem? Então, assim, não faz sentido essa doutrina segundo a palavra de Deus. E aí não é nenhuma tentativa de desrespeito a nenhum católico, mas é lógico que é um contraponto de ideias, interpretação bíblica, aonde chegar a essa conclusão somente na Bíblia, que é possível interceder pelos santos, assim, eu acho um exagero, né? Eu acho que é esticar o chiclete demais. Conclusão. Por que então os católicos eles vão chegar a essa conclusão e os protestantes não? Por que há essa divergência? Algo que você já deve saber, né, mas é bom sempre a gente repetir. A única diferença, ou a maior diferença, entre nós, protestantes, e os católicos é a fonte de autoridade. Né? Basicamente, a nossa fonte de autoridade é apenas e unicamente a palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de escrituras, a Bíblia, né, o cânon, a Bíblia católica, a Bíblia que nós carregamos. E na doutrina católica não, no lado católico existem algumas fontes de autoridade, que é, além da Bíblia, a tradição e os arcebispos, né, o Papa, todo aquele colegiado que forma as autoridades católicas ali. E a doutrina da intercessão dos santos, bem como outras doutrinas católicas, em que nós vamos divergir, elas ganham essa força nesse sentido, porque aquilo que não é claro nas escrituras, encontra-se um entendimento na tradição e também ele é concluído ou aceito por meio do colegiado, representado, né, pelo Papa. Claro que há toda uma nomenclatura, toda ali uma sucessão de poderes ali, de hierarquia e tudo mais. Mas basicamente é isso. E muitas dessas doutrinas, assim como essa doutrina, né, da intercessão dos santos, vão encontrar força na tradição e nas outras fontes de autoridade da própria igreja. Então, assim, o que não acha muito na Bíblia completa com a tradição e está tudo certo, dentro da doutrina católica, né? É por isso que nós não cremos na intercessão dos santos, nós protestantes, porque a palavra de Deus fala que Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. E não há nenhuma subdivisão, né, como os católicos creem. Ah, não, mas é uma mediação em Cristo, é uma intercessão que é mediada por Cristo. Tá, mas não há nenhuma referência nesse sentido na própria Escritura. Então é por isso que nós não cremos, tá bom? Quem intercede por nós? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somente o Espírito Santo nos ajuda em nossa oração. E quem faz mediação entre nós e Deus, somente Cristo, segundo o próprio Paulo, né, escrevendo para Timóteo, diz isso. E quando nós vamos orar, então, nós não dependemos de nenhum outro santo, de nenhum outro homem ou mulher, por mais santo que ele tenha sido enquanto vivo aqui na Terra, por mais coisas que ele tenha feito, grandiosos, assim, coisas espetaculares em prol do reino, por mais coisas que ele tenha feito, nós não devemos orar por santo algum. Eles não têm essa função de interceder por nós ou mediar as nossas orações diante de Deus. E fazer isso é uma heresia. Por quê? Porque nós estamos colocando algo que somente diz respeito a Jesus, diz respeito somente a Deus, diz respeito somente à Trindade. E nós estamos atribuindo a homens e mulheres. Então, então eu tenho que orar pelo meu pai que morreu, pela minha mãe. Não tem que orar. Não tem que fazer. Não tem que chamar. Ore em nome de Jesus. Jesus foi tão claro. Ele foi tão claro. Tudo que pedirem em meu nome. Se permaneceis em mim, a minha palavra estiver permanecer em vocês, vocês pedirão tudo que quiserem e vos será feito. Jesus sempre diz em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Amém? E o que eu estou querendo dizer aqui não é apenas um debate ou algo nesse sentido, mas trazer uma esperança. Ore em nome de Jesus. Creia no nome de Jesus.
peça ao Pai em nome do Filho e conte com a ajuda do Espírito que intercede por você e por mim em nossas orações. E com certeza Ele ouvirá as suas orações, Ele ouvirá as nossas orações, bem como Ele tem ouvido. Amém? Então, Deus abençoe você. Graça e paz. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Cara, ajuda nós. Curte esse vídeo, compartilha, comenta embaixo alguma coisa aí. Mesmo se você não concorda ou critique algo, comenta aí. Vai ser um prazer ler o seu comentário, com respeito, é lógico. Mas nos ajude a divulgar o material que nós temos produzido aqui no canal. Valeu, Deus abençoe.